Olá, como vocês estão? Aqui quem fala é a Laís, a gente somos a família Dom. Para quem não me conhece, seja muito bem-vindo no meu canal. Hoje eu vim falar sobre um assunto que eu estou há muito tempo querendo entrar aqui. Eu acho muito interessante que possa agregar muitas pessoas. E já deixo aqui o like, se inscreve no meu canal se você gosta de conteúdos assim, conteúdos de papo cabeça, conhecimento, tirar algumas dúvidas. É só se inscrever aqui e ativar o sininho que todas as vezes que a gente for postando vai aparecer pra você. Vamos lá? Bom, hoje eu vim falar sobre um assunto que é muito abordado e quando eu fui pesquisar, eu não tive muitas informações sobre isso, né? Então foi meio que na raça. Mas sempre que eu tive a oportunidade, eu ia pesquisando tanto aqui, né, no YouTube, quanto na rede vizinha sobre o assunto, né, que é sobre o visto. E hoje eu vou deixar o meu relato sobre o visto americano e o relato da minha família, porque são em duas etapas, né. O que aconteceu? O meu visto americano, eu tirei em 2013 ou 2014, meados de 2013 para 2014, né, onde foi a nossa primeira viagem, né, para os Estados Unidos, minha e dos meus pais. Eu ainda não era casada, morava com os meus pais e aí eu tirei. Vou falar um pouquinho sobre esse relato, sobre a trajetória, sobre o visto da minha família, onde a gente teve 4 negações, né, do meu marido. E agora, né, por graças a Deus, a gente conseguiu ter o visto aprovado dele e sem consultoria nenhuma, tá? Sem assessoria nenhuma, foi na raça. Embora na terceira vez que a gente tentou o visto dele, eu tentei fazer com assessoria e foi negado novamente. Então, eu nunca tinha visto nenhuma informação sobre relatos, né, da mesma forma que aconteceu aqui com a minha família. Então, eu acho interessante eu relatar, porque quem está passando pela mesma situação, eu acho legal as dicas que eu vou dar, como foi a minha entrevista, tá? Então, vamos começar com a nossa primeira entrevista lá em meados de 2013 para 2014, que foi a entrevista minha, do meu pai e da minha mãe, né? Vamos lá. Na época que a gente fez a entrevista em 2013, se eu não me engano, tinha a presidência do... Eu não lembro, eu não me recordo, mas ele era totalmente mais maleável em relação a visto. A gente tinha uma grande, né, aprovação de vistos na época. E por mais que a gente não sabia, né, a proporção que era, o que era um visto, né, o que aconteceu. A gente comprou a passagem aérea sem nem ter o visto, que é uma coisa que eu não indico, e vocês vão entender o porquê que eu não indico, né? Graças a Deus, naquela época, pra mim, pra minha família, a gente conseguiu, né? A gente deu certo, mas pro meu marido não foi o que aconteceu, né? Enfim, então a gente acabou pegando uma promoção muito boa, desculpa, onde na época saiu a passagem aérea ida e volta pra Orlando, se eu não me engano, tinha saído por R$ 1.200, né? A gente tava em outra época, outra era do dólar, e saiu por R$ 1.200 ida e volta. Lembro que eu fui pela Copa Airlines, foi a primeira primeira viagem de avião para os Estados Unidos. E eu tinha comprado a passagem aérea antes mesmo de ter o visto. Eu já tinha o passaporte, mas o visto eu não tinha. E essa viagem a gente comprou uns 3 a 4 meses antes, né? Aí logo em seguida nós fizemos, né, todo o processo da DS 160, onde eu não fiz assessoria nenhuma nessa primeira vez. Meu pai e eu, né, preenchemos a DS 160 com muita cautela. Fizemos a DS tranquilamente, né? Fizemos que lá você precisa agendar 2 dias, né? Na época a gente agendou um dia para digital e o outro dia para entrevista, né? E aí, beleza, né? Fizemos tudo lá. Na época eu fazia faculdade, então o que ajudou muito, né, a gente tirar o visto foi a minha faculdade. Ela era particular, então lá eles me perguntaram o que eu fazia da vida, né? Pro meu pai perguntou qual era a profissão dele, ele falou que era empresário. Pra minha mãe, ela era aposentada já. O valor de renda, em média, quanto eles ganhavam, né? E aí, pra mim, me perguntou o que eu fazia, se eu trabalhava. Eu falei que eu era estudante, que
qual era, em qual grau eu estava, eu falei que era na faculdade, estava cursando, perguntou o nome da minha faculdade, né, em qual semestre eu estava. Dentro disso, a gente foi aprovado, a gente foi, tudo, fizemos a nossa viagem. Quando foi em meados de 2018, eu fiz novamente, né, fui novamente para Orlando, e aí eu já estava noiva do meu marido. E aí o meu marido quis ir junto com a gente, foi a primeira experiência que eu tive com o visto do meu marido. E aí ele ia tirar sozinho. Como eu nunca não tive nenhum problema para tirar o meu visto, eu achei super tranquilo, né? Só que aí quando eu fui tentar, né, tirar o visto do meu marido, né, e fui pesquisar os relatos, a gente já estava com um presidente novo, né, que era o Trump, se eu não me engano, iria assumir em janeiro. A gente tentou o visto do meu marido em novembro para dezembro, né, onde a gente teve a primeira negativa. Eu não fiz assessoria para ele nessa primeira vez, só que a gente já tinha comprado passagem aérea, tínhamos comprado navio para ele, né, então estávamos com tudo já comprado. Nessa época a gente viajamos pela Aeroméxico, que foi maravilhosa. Naquela época, eu acho que ela nem tem mais conexões, né, pra Orlando. Eu não vejo mais, né, vendendo a companhia indo pra Orlando. Mas fomos pela Aeroméxico, compramos tudo do meu marido, tudo. Ele não tinha passaporte, ele já tinha, não tinha passaporte. Tiramos o passaporte correndo, fizemos, né, eu preenchi a DS. Naqueles dias eu estava muito nervosa, porque eu queria muito ir com ele e acabei preenchendo a DS dele errada, né? Depois eu vi os erros que eu cometi. Ele no registro do nascimento, na certidão de nascimento dele, ele é registrado como que nasceu em Garanhuns. E esses detalhes a gente tem que prestar muita atenção, porque eu achava que ele era paulista. E eu acabei errando, vários erros, enfim, na DS, né? Em meados de 2018. E aí tentamos tudo, ele falou assim que fizeram 2 perguntas pra ele, já entregou o papel vermelho, o papel rosinha, e falando que ele não tinha vínculo suficiente com o país. Naquela época perguntou o que ele fazia, qual era a profissão dele, né? Ele respondeu a profissão dele e logo em seguida eles já deram a negativa, né? Não foi assim 30 segundos de entrevista. Ficamos muito chateados, né? O que a gente fez? Depois de 30 dias eu remarquei que já o Trump já estava, né? Eu acho que no poder, que foi em janeiro. E aí, novamente, a gente teve a recusa da tentativa do visto. E aí, a gente ficou muito decepcionado, né? Eu não fiz assessoria nessas 2 negativas dele, não fiz. E ficamos muito decepcionados, eu tive que pedir reembolso. Eu não obtive reembolso, se eu não me engano, do navio. Eu não consegui ter reembolso do navio, mas eu consegui reembolso da passagem aérea por conta que teve negativa de visto e tal, enfim. Fomos, né, que a nossa viagem estava marcada para março, conseguimos ir normalmente, mas sem ele. E aí veio a pandemia, né, isso eu viajei em 2019, e aí veio a pandemia em 2020 de janeiro, né, janeiro de 2020 veio a pandemia. Porém, eu já estava certa que eu queria tirar novamente o visto dele. Só que na época da pandemia tava um processo imenso, né? A gente ficava mais de 1 ano em espera. E aí, no final de 2020, eu fechei uma assessoria de visto, que foi pela NetVistos, se eu não me engano. E eles me deram super suporte, né? Fez uma avaliação antes com ele, né? Explicando. Eu achei, assim, no meu particular, que deveria ter dado mais assistência, principalmente na questão de treinamento com a entrevista, tá? Que eu achei que eles pecaram um pouco, né? Antes de eu falar da próxima, que foi a terceira negativa que ele teve, na segunda negativa, a cônsul conversou com ele, porque eu não falei o que me perguntou. Na segunda tentativa, ele levou todas as documentações que nós tínhamos. Eu já tinha um apartamento. Nós tínhamos, na época, eu acho que uns 5 carros no nosso nome, porque a gente estava fazendo compra e venda de carro para pagar o nosso casamento.
A gente tinha contratos de casamento. A gente tinha muitas certificações que nós queríamos somente para lazer, não para ficar lá, né? Que é o temido, o maior temido dos cônsuls, né? Quando a gente vai fazer o visto americano, né? Eles acham que a pessoa vai para ficar no país dele, não para gastar lá no lazer, tudo. E aí ela chegou, assim, a entrevista na segunda vez dele, a entrevista demorou cerca de 30 minutos com o cônsul, com a cônsul, né? E foi, ela pegou vários, né, escritura da casa, escritura do apartamento, contratos do casamento, que a gente tinha contrato em setembro, fechado, demonstrativo de banco, a gente tinha uma movimentação boa por conta do casamento que a gente tava comprando as coisas, né? Enfim, mostrou tudo, todos os documentos, ela pediu até os passaportes de quem iria viajar com eles. Então, ele levou o meu, da minha mãe e do meu pai. A gente tinha até o medo, né, deles pegarem esses passaportes e ter a negativa dos 4 em conjunto, porque eles podem fazer isso. Eles pegarem esses passaportes e ficarem com eles, né? Mas eu falei, leva, porque é a única alternativa que nós temos agora. E ela olhou tudo, entregou normalmente e disse novamente pra ele, ó, você não tem vínculos o suficiente com o Brasil, você está sendo negado e a gente espera que daqui a alguns anos você tenha mais vínculos suficiente para seu visto seja aprovado. Beleza, aconteceu isso. Fomos lá para a terceira vez que foi tirar o visto americano. Nisso foi no final de 2020 que eu fechei com a assessoria da NetVistos. E aí a gente teve aí quase um ano de espera, que foi 2021 inteiro. Praticamente de espera porque não tinha vaga para tirar o visto, tava mais reduzido, né, os consulados. Somente o consulado americano que tem muita demanda. E aí, a gente ficou, assim, em espera por um ano, praticamente. Então, isso é muito ruim quando a gente tem um prazo muito longo de espera, porque muitas coisas que você registrou na DS 160, você acaba esquecendo. Então, eu não aconselho, né? Você que vai tirar um visto, deixar um espaço muito grande, sabe? Porque às vezes, né, nós que trabalhamos por conta, a gente tem oscilação de salário, né? Inflação, ela sobe e desce muito rápido. Então, um ano, para uma pessoa que é empreendedora, muda muito, oscila muito, né? A movimentação do banco oscila muito, principalmente na pandemia, que foi um caso atípico que aconteceu no mundo. E aí, fechei a assessoria com a intenção de, não, dessa vez vai passar. Com a assessoria não tem erro, né? Vai passar. E aí, chegamos lá, ela perguntou as 2 primeiras perguntas da primeira entrevista que ele teve. Nisso, a gente já tinha em nosso nome outro imóvel. Então, a gente tava com 2 imóveis já no nome. E mesmo assim, ele foi negado, né? A gente já não tinha tantos carros, né? Na época, acho que a gente tinha 1 ou 2 carros, mas a gente tava com o imóvel que é o que eles falam que comprova a estabilidade no seu país, né? Imóveis são o que te deixa mais sólido, né? Que demonstra que você não vai para o outro país com a intenção de ficar, né? Que você vai voltar, porque você tem um imóvel próprio aqui, né? E foi novamente negado. A empresa, a NetVistos, na época, quando eu fechei com eles estavam com uma promoção que era da seguinte forma. Caso você tenha sido negado o seu visto, as próximas vezes que você for tirar é totalmente gratuita. Então, assim ficou. Então, no caso, eu só paguei a primeira assessoria, né? As demais eu não iria não iriam me cobrar pela assessoria. A assessoria, ela não é barata. A assessoria, se eu não me engano, eu paguei R$500 só na assessoria, fora o visto americano. Né? A gente já tinha um prejuízo aí de 3 vistos negados, né? Fora a assessoria. E aí, o que aconteceu, né? O meu visto, o meu visto, ele foi o quê? Ele foi, como fala? Vencido, né? Chegou os 10 anos do meu visto, que eu fiz em 2000 e... Ai, agora eu não me recordo quando eu fechei o meu visto, eu acho que foi 2014 mesmo, que
que eu fiz o meu visto. Ou 2015, agora eu não me lembro. Eu acho que eu falei a data errada pra vocês da primeira vez que a gente foi. Porque são 10 anos de visto, né? De validade pro visto. E o meu visto venceu em junho de 2025, né? A partir do visto vencido, você precisa novamente dar entrada no teu visto, né? Você tem aí 2 anos pra você... Agora, eu não sei como tá, mas na época eram 2 anos que a gente tem de prazo pra poder novamente retirar esse visto americano e você não precisar de uma entrevista, né? Então, foi o que a gente fez. Logo que teve o vencimento, a gente já foi atrás do visto americano. E, coincidentemente, meu marido ainda não tinha o visto. Então, o que a gente resolveu fazer foi tirar todo mundo junto, né? Só que a minha assessoria da Net Vistos, ela não cobria todo mundo em família tirar. Eu teria que pagar todos, né? A assessoria dos que faltavam, né? No caso, eu tirei eu, meu marido, minha mãe, meu pai e meus 2 filhos. Então, os 5 que faltava, eu teria que pagar a assessoria dos 5. Imagina, soma aí. Se a média de valor de uma assessoria hoje é R$500. Eu ia ter que pagar R$2.500 pra mim conseguir usar a assessoria do meu marido, que já estava paga. E aí eu falei assim, ó, quer saber? Eu vou orar a Deus e vou tentar fazer por conta própria. Preenchi todas as DSs, assim, com o maior cuidado, né? Revisei, refiz. Principalmente a dele. Quando você tem uma recusa de visto americano, quando você vai preencher a DS 160, abre um campo lá dizendo o que mudou do ano que você tentou tirar o visto para agora, né? E eu percebi que a assessoria, ela não tinha preenchido de uma forma clara para os cônsuls. E eles leem. Por mais que às vezes não dá tanto tempo, eles batem o olho ali, mas eles leem o que está escrito. E eu não falo, assim, eu tenho um pouco de conhecimento em inglês, mas eu não tenho todo. Então, eu usei o ChatGPT, né, para me ajudar a formular, né, de uma forma mais clara para o cônsul o que eu tava querendo dizer. Então, eu fiz um texto imenso justificando o porquê eu poderia tirar o visto agora. O que mudou daqueles 10 anos para trás e o que hoje tenho mais estabilidade, né, no caso falando como meu marido, né, e aí coloquei tudo lá, o que mudou, nós tivemos filho, a gente teve conquistas financeiras, né, compramos uma casa, temos um apartamento, enfim. Coloquei tudo de mudanças que houve durante esses 10 anos, né, a mudança da empresa, né, porque conta muito, a empresa aumentou, ela expandiu, então isso ajuda muito também a ter mais estabilidade no visto. Então, eu relatei tudo de uma forma clara e relatei tudo mesmo, eu usei, assim, quase umas 3 páginas de folha A4, só digitando lá, tanto é que expirava o tempo, eu tinha que salvar, voltar. Assim, demorei bastante, assim, foi assim, só na DS 160 do meu marido, eu demorei 1 semana pra deixar ela impecável, sem nenhum erro, revisando tudo, sabe? De formas, assim, bem... tanto é que eu tenho filhos bebezinhos e deixava os filhos com eles, olhando, meu pai, minha mãe e meu marido, pra reformular tudo. Então, eu que preenchi tudo da DS, tanto do 6, eu que preenchi. E aí fomos, né? Qual era a situação que a gente poderia passar durante isso? No caso, 3 pessoas tinham visto, que é eu, meu pai e minha mãe. Meu marido e meus 2 filhos não tinham visto, né? Então, o que poderia acontecer? Né? Poderia acontecer que a gente voltasse a tirar o nosso visto, né? Pedisse a validade do nosso visto para que ele seja válido, nós não precisaríamos de entrevista, certo? Essa seria uma alternativa, né?
E a outra alternativa seria que meu marido ia ter que tirar com as 2 crianças, né? Que a gente já tem um visto meio pré-aprovado, só iria ter outra validade. Ou todos teriam que tirar novamente. Quando eu preenchi a DS 160, tudo, agendei a digital e agendei, achei melhor, como eu tava indo com 2 crianças, achei melhor fazer a digital e a entrevista no mesmo dia. Que é muito longe, você ficar deslocando criança não é muito fácil. Eu não sabia se as crianças iam ter que ir comigo na entrevista ou não, porque em 2025, no final de 2025, eu tirei em novembro de 2025. Tava muita oscilação sobre novas taxas, sobre coisas do visto que ia mudar, que não ia mudar. O Trump tava mudando muita coisa. E eu não sabia como ia fazer, se ia precisar dos bebês estando lá presente ou não, né? Porque antigamente crianças de colo não tem necessidade de estar presente na entrevista, né? Hoje em dia, se o pai tem o visto e a criança não, antigamente não precisava. Hoje eu não sei como tá, né? Que mudou tanta coisa ao decorrer desses 6 meses pra cá, né? Enfim, e aí achei melhor que fosse os 2 no mesmo dia, que foi a melhor coisa que eu fiz, tá? Muita gente relata assim, a entrevista coloca pro primeiro horário que você achar, porque é melhor, eles estão mais frescos, eles não estão estressados com o dia. Eu acho que isso é tudo mito, porque as 3 entrevistas negadas do meu marido foi tudo na parte da manhã. A minha entrevista, que eu fui aprovada com os meus pais, também foi na parte da manhã, então é muito relativo a situação, o dia que você pega, a forma como está a política no país, entendeu? Isso mexe muito, né? Na época, a gente tinha uma grande demanda de vistos aprovados, então isso ajudou muito, né? A gente tem a Copa agora, que vai ser agora nos Estados Unidos, então isso ajuda muito, aprovações de visto. Só que na época eu não tava nem vendo isso, porque a intenção minha era realmente fechar todo mundo, por conta que o meu visto tinha sido vencido. Então eu precisava fazer isso com rapidez, né, pra que eu não precisasse fazer outra entrevista, que não deu muito certo, né. Quando eu fiz, né, acabei fazendo, né, o agendamento da digital e da entrevista do visto, ele me liberou para todo mundo estar presente na entrevista. Até então eu não tinha entendido, porque ele liberou os papéis, né? Quando você vai imprimir, lá fala. Só que até então eu nunca tinha visto um caso dessa forma. E eu falei assim, bom, ele mandou um horário aqui, provavelmente como a gente tirou um visto familiar, quando você tira um visto familiar, ele solta o horário todo para aquela família, né? Então, eu falei assim, é só entrevista, aqui vamos tirar todo mundo da digital, né? E a entrevista vai ser somente pro meu marido. Quando eu cheguei lá, e nisso eu falei pro meu pai, pega seus documentos, porque eu não sei se você vai precisar ter entrevista ou não. Ele, não, eu já tenho a entrevista. Eu já fiz a entrevista, já fui aprovada, a gente não vai precisar. Quem vai precisar é só o Wanderson e os bebês. Eu falei, olha, melhor prevenir do que remediar. Chegamos lá, descobrimos que todo mundo ia fazer entrevista às 11 horas da manhã. A gente marcou a digital para 7 horas da manhã e a entrevista eu consegui para 11 horas da manhã do mesmo dia, porque eles são longe, tá? Aproximadamente 1 hora de diferença de local. E aí, com o trânsito, tudo, então eles sempre colocam um horário, né, bem espaçado um do outro, né? Pra conseguir dar tempo mesmo, né? E aí o sufoco. E aí a dor de barriga começa, a ansiedade vem, porque na época, quando eu fiz a entrevista, eu era adolescente, eu não tava... Né, a gente, quando é adolescente, é totalmente destemido, né? Não, vai dar certo, isso tudo dá certo mesmo. Quando a gente tem filho, a gente tem medo até de uma formiga. E aí eu falei, meu Deus, vou passar de novo na entrevista do visto, só falta todo mundo ser negado dessa vez. Porque o meu marido tem 3 vistos negados, né? Não conseguiu, só falta ele ou 2 ou 1. Ou ele vai passar todo mundo, ou ele vai negar todo mundo. Fomos, né? Tiramos a digital, chegamos na digital, levei... Porque de uma certa idade pra baixo, bebezinhos precisam da foto levada, né? Eles não tiram a foto no local. Acho que até 4 anos, 5 anos, você tem que levar a foto. Levei a foto não deu certo. Falei, meu Deus, já começou errado o dia.
A sorte que tem essas piruinhas que fica parado lá na frente, que é um valor absurdo da foto, mas fazer o quê? Tem que tirar, a gente tirou bem na hora lá. Tiramos a foto lá, eles falaram que a qualidade da minha foto não era boa o suficiente pro visto. Então, a gente teve que ir lá fora tirar, tiramos, voltamos lá. Deixaram a gente passar na frente, porque a gente tava com criança. Passamos na frente, conseguimos concluir a digital, beleza? Digital. Aí, lá na hora foi, então, eu não sei se vai ter que todo mundo fazer a entrevista ou não. Aí, ele, na hora que gerou horário tanto pro visto quanto pra digital, ele Aí eu, gerou pra todo mundo, então todo mundo vai ter que tirar o visto novamente. Eu falei, meu Deus. E eu nunca tinha visto relato disso na vida, né? Gente, eu amo detalhes. Então, pra quem tem mínimos detalhes aí, quer saber, meu vlog tá indo pra 23 minutos. Mas, enfim, aí vamos lá. Fomos pra entrevista. Saímos da digital, né? Pegamos o carro, fomos pra entrevista. As crianças agoniadas. Por quê? Porque lá no visto não pode entrar bolsa, não pode entrar nada. A gente tem que deixar tudo no carro. Eu sempre levo comida pros bebês. Eu tenho gêmeos, então a demanda dos gêmeos é muito grande. Eu vou virar, porque tá acabando a minha bateria. Eu não quero que o meu vídeo seja picotado. Então, vamos lá. Coloquei aqui no carregador. E aí, eu vou continuar assim. E aí, deixa eu aumentar o brilho aqui, porque tá muito ruim. E aí, chegamos lá, precisamos deixar as coisas dentro do carro, porque você não pode entrar com nada, enfim. As crianças agoniadas, porque já era quase a hora do almoço, as crianças acordaram muito cedo pra ir pro visto, né? Então, deixa mais agoniada com criança os nenéns estavam com 3 aninhos, né? Então, é uma loucura, gente, é uma loucura, loucura. Eu falei, meu Deus, né, que caos que tá acontecendo. Que caos, enfim. Vamos lá, não vamos desistir, eu muito nervosa, porque a terceira negativa do meu marido, eu chorei muito, porque eu queria muito que ele tirasse. Pra mim, assim, foi um sonho eu estar em Orlando, que foi quando a primeira vez que a gente tirou pra isso, pra realizar um sonho de criança que eu tinha, que meu pai me fez, né? Meus pais fizeram por mim. E eu queria que meu marido passasse pela mesma emoção. E os meus filhos também. E eu tava muito apreensiva, muito nervosa com esse dia. Fomos lá, chegamos, né? Tava uma fila imensa, porque eles estavam com alta demanda por conta da Copa. E estava com uma alta aprovação. Então, nessa época, geralmente as assessorias, tudo, eles marcam, né? Muita entrevista. Então, a demanda lá no consulado é muito grande. E aí, chegamos, esperamos, tudo, entramos. Logo, quando a gente entra, meu marido fala assim, a gente vai passar com a que me reprovou da última vez. Aí eu, meu Deus. E a gente na fila, porque quem direciona a gente na fila são os próprios que estão lá. E os bebês esperneavam, queria banana, queria maçã, que tava com fome, que não aguentava esperar, o porquê que tava esperando ali. E mimimi, se jogavam no chão e queria pegar álcool gel, porque assim, aonde fica o cônsul, tem álcool gel por conta da digital, né? E aí, nisso tinha 2 casais, né? Não sei o porquê eles fizeram isso com a gente. Não sei se a intenção deles não era mesmo a reprovação, mas a gente passou por 3 guichês, tá? Não sei se é porque a gente tava em família, né? Mas tinha um casal na nossa frente que a mulher tava fazendo a entrevista normalmente com eles. Com a gente, ela só pediu a digital e a gente já foi pra outro guichê. No outro guichê, primeiro foi as digitais. No outro guichê, pediu pra gente confirmar os nossos nomes completos, né? E aí, na primeira guichê, que era onde a gente deixou a digital, meu marido, na hora, falou, essa daí que me recusou da última vez. Ela nem me perguntou 2 coisas e marcou recusado, já me deu o papel e mandou eu sair. Aí eu já falei, meu Deus, só falta, né? E ela era brasileira. Dava pra ver que ela, não sei se ela tem um diálogo muito bom, né? Mas ela falava muito bem fluente Brasil, né? Português, né? Muito, tinha muita fluência em português. Aparentemente parecia brasileira. Aí deixamos a digital, ela vai pro próximo guichê pra confirmar, ter a confirmação do seu nome. Aí tá, fomos pro outro, todos confirmaram, ela digitando lá. Tá, agora vocês vão ser direcionados pra outro. Quando a gente foi direcionado pra outro, era um cara super simpático,
super de boa. A gente teve 3 entrevistas na nossa frente, onde 2 entrevistas foram de casais e uma entrevista o cara tava sozinho. Eu acho que ele era au pair, porque a entrevista foi em inglês. Quando chegou, assim, início as crianças se batiam no chão e a gente pegava no colo. E aí, o que eu percebi, tá? Que foi uma das dicas que ajudou muito, né? Quando eu percebi que as perguntas, né, principalmente quando a gente vai em família, ela é direcionada pra pessoa que vai à frente, tá? Então, assim, eu olhei, observei nas outras entrevistas, eles mais direcionam a entrevista pra pessoa que vai à frente de você, tipo, a pessoa que toma a frente. Tipo, vamos se dizer, o responsável pela casa, pela família. Tipo isso, o responsável, né? Se você vai sozinho, é só você, mas se você vai em família, vai o responsável da família que vai responder. Quando eu percebi isso, eu e meu marido estavam à frente com os bebês, e os bebês não estavam parando, né, de se mexer, tava muito agitado, e eu percebi que isso ia me atrapalhar na entrevista. E aí eu peguei e chamei meu pai, vai pra nossa frente, a gente vai ficar atrás de você com os bebês. E aí você que responde tudo. Meu pai não levou um papel, nenhum papel. Avisei pra ele levar, ele não levou nenhum imposto de renda. Eu tinha levado uma pasta inteira com os nossos documentos, né, de casa, dos bebês, né, que iam tirar, mas o meu pai em si não tinha levado nada. Meu pai foi à frente. Aí ele começou, o que você faz, qual a sua ocupação, a da sua esposa, quanto tempo de casado, a média de valor de salário, se é aposentado, se não é aposentado, trabalha ainda, qual a pretensão, quais os dias que vocês vão, quantos dias vão ficar. Isso foram todas as perguntas que fez pro meu pai. Qual a pretensão do mês que vai, quando vocês estão pensando em ir, quantos dias vão ficar, qual é a sua ocupação hoje profissional, o valor que você tem, que você ganha hoje em dia. Perguntou se iríamos juntos, isso tudo pros meus pais. A nossa entrevista demorou cerca de 30 minutos. Foi muito tempo. Não sei se é porque eu estava com os bebês, mas foi muito cansativo. Ele ficava digitando muito, extremamente muito. E aí, quando ele parou de perguntar pros meus pais, que quando ele perguntou sobre a pretensão salarial, né, quanto eles ganhavam, né, ele e minha mãe, se já tinham ido, né, eles falaram que sim, já tinham ido várias vezes, né, meus pais foram mais que eu, então eles têm mais vínculos, né, com o Brasil, porque já foi pra vários lugares viajar e voltou. E aí chegou em mim, né? Aí perguntou, e antes de tudo isso, né, antes de começar a entrevista, ele perguntou pra quem é o visto? Quem vai tirar? Quem não tem o visto americano? Aí eu falei assim, meu marido e as 2 crianças. Eu, meu pai e minha mãe tem. Que foi eu primeiro respondi. E aí depois essas perguntas direcionadas pro meu pai. E aí depois ele perguntou assim, quanto tempo ela e ele têm de casado, né? Aí eu peguei e falei assim, nós temos... tem juntos. Aí eu falei assim, nós temos 13 anos juntos e 6 anos de casado. Aí ele, você tem comprovação? Aí ele, tenho. Aí eu tenho comprovação. Peguei, tirei a minha certidão de casamento e mostrei pra ele. Foi a única pergunta que ele fez, direcionado pra mim, pro meu marido e pros bebês. E aí continuou digitando e digitando muito e muito. Nisso, assim, eu acho que ele ficou, né, quando ele parou as perguntas, ele ficou em média uns 15 minutos digitando, mais ou menos. Digitando. Não fez nenhuma pergunta pro meu marido direcionada pra ele, não fez nenhuma pergunta pra minha mãe, e nem pros bebês, né, que são bebezinhos, né. E aí ele foi, colocou os passaportes lá na caixinha. Abriu um passaporte, olhou pro passaporte assim, fechou o passaporte e deu a folhinha branca. E o nosso visto, graças a Deus, foi aprovado. Foi uma felicidade, assim. Eu saí de lá chorando muito, porque meu sonho de ver a minha família juntas naquele lugar tá cada vez mais próximo.
que era algo que meu marido, a gente indo, né, no carro, ele falou assim, vai ser minha última vez que eu vou tentar tirar o visto. Aí eu peguei e falei pra ele assim, vai ser a última vez que você vai tentar tirar seu visto, porque eu não vou desistir. Eu vou lutar por você. E você vai tirar esse visto, mesmo que não seja hoje, você vai tirar. E graças a Deus, Deus é muito bom. E a gente conseguiu, depois de 6 anos de tentativa de visto, né? Porque na primeira vez que eu fui, ele não... Eu já estava com ele, mas ele não tinha intenção de tirar o visto, né? Depois de 4 anos, né? Que eu fui novamente e aí ele quis, né? Tirar o visto dele pra ir com a gente. Então, depois de 6 anos de grandes lutas, né? 3 negativas de visto, a gente teve a aprovação de visto. Saímos muito felizes, né? É claro que a gente teve... Eu assisti muitos vídeos dizendo que a gente tem que se conter até sair do consulado, porque eles estão em observação a todo momento, a sua família, você. Então, tem que ter essa cautela. Mas chorando muito. Eu chorava muito, 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 extremamente. E todos os casos, assim, as 3 pessoas que passaram na nossa frente antes de nós também teve aprovação. Então, era um guichê que ele estava muito simpático, muito sucinto, sabe? Humano, conversava, brincava. Você via que ele tinha diálogo com as pessoas, tinha muito otimismo, né? Era muito simpático. Na nossa entrevista, eu acho que por causa do nosso caso, que já tinha 3 negativas do meu marido, foi um pouco mais séria. Demorou muito mais do que as outras que estavam na nossa frente, né? Mas eu percebi ali que naquele mês, assim, teve muita aprovação, né? Principalmente naquele dia, eu via pessoas que falou que tinha reprovado há um mês atrás e tentou de novo e foi aprovado. Então, você via a diferença, né? O que você tirar com a família e você tirar o individual. O individual é muito difícil mesmo, principalmente para homens, porque eles acham que os homens vão com a intenção de trabalho, né? Mas aí é isso, né? A gente agora estamos com o visto aprovado da nossa família inteira e eu não vejo a hora desse sonho ser realizado. Ele está muito mais próximo do que antes, com certeza. Não sei quando, a gente não tem, né, dia marcado, nada do tipo. Mas a gente já consegue sonhar que isso pode acontecer, graças a Deus. E é isso. Eu vim, né, mostrar pra vocês um pouco do meu relato sobre o visto. E eu acho muito legal, porque eu tinha muitas dúvidas, principalmente dessa situação, onde a gente já tinha 3 negativas, e sendo uma com assessoria, né? E eu acredito muito que ajudou foi a estabilidade, estar com todos em família, saber que os meus pais já tinham viajado mais de 3 vezes pra lá, né? A estabilidade da empresa, né? A expansão da empresa, o relato que eu coloquei na DS 160 explicando os motivos, o porquê ele tinha mais chances agora de tirar o visto. Isso ajudou muito, tá? Eles são pessoas que eles gostam muito de ser diretos, mas que sejam claros, entendeu? Não é assim, você trabalha do quê? É seu empresário. Não, você tem que ser claro. Trabalho em engenharia civil, no ramo de edificações, no ramo de ferroviário, entendeu? Você tem que ser claro, não enrolar. Se eles sentirem que você está enrolando, eles vão te reprovar, né? Que é igual a pergunta que ele fez. Quanto tempo vocês estão juntos? Estamos juntos há 13 anos, casados estamos há 6. Ele tem comprovação? Tenho. Bem claro, né? Mostrando que a realidade é a verdade, que é realmente a verdade. Então, eles veem essa segurança em você, porque ali você tá só pra falar informações reais. Você não tá pra inventar alguma coisa ou não, né? E é isso. Eu acho que vai ser muito útil esse vídeo pra outras pessoas que estão passando no mesmo processo. Se já teve negativa, acredita, você pode ter sim uma aprovação. Eu aconselho a pessoa que está já teve alguma negativa, 1 ou 2 negativas, que tirem coletivo, principalmente com familiares. Eu acho que ajuda muito, né, o seu visto ser aprovado. Se você tem alguma dificuldade, contrata uma assessoria que dê um suporte bom pra vocês. E é isso, tá bom?
Um beijo. Esperem mais conteúdo aqui no canal. Eu espero trazer outros conteúdos, esse conteúdo dessa viagem aí dos sonhos, que eu acho que eu vou chorar do começo ao fim quando ela acontecer. E é isso, família Dom. Um beijo, fiquem com Deus e até mais, hein? Família Dom!